Olá, famílias! Estamos no quarto dia, quarto encontro que nós estamos estudando, aprofundando, olhando, para a nossa vida diante de um olhar mais profundo, não é mesmo? Esse é o convite. Por isso que o nome é As Chaves do Reino, né? Um aprendizado que nos últimos anos e nos últimos meses tem feito toda a diferença na minha vida. Então nós vamos continuar agora aprofundando cada vez mais. E hoje nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito. Às vezes a gente coloca a nossa alma e o nosso espírito dentro do mesmo contexto e a gente escuta muito falar que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, mas realmente a gente ainda não entendeu a profundidade dessa palavra, né? E aí nós vamos falar sobre corpo, alma e espírito, já entrando dentro do viés do estudo da palavra, tá? Que seria, né, a quarta chave. É porque eu não fiz o vídeo do corpo, da alma e do espírito, então eu tô unindo esses dois temas num vídeo só, para que nada se perca e você realmente consiga meditar em cada detalhe, né, desse estudo. Acima de tudo, eu gostaria de frisar uma coisa muito importante. Talvez eu fique aqui me esforçando, humanamente falando, para te explicar algo que é sobrenatural, que não é tão natural, de um entendimento da nossa psique, de um entendimento do nosso cognitivo. É muito mais viável você também pedir ao Espírito Santo que te traga uma nova revelação sobre tudo isso que você está aprendendo, sobre tudo isso que você está buscando. Você não está aqui nesse grupo à toa, você não está aqui por acaso, entende? Então, é muito melhor que você receba no teu espírito. Por quê? Porque isso é pessoal. Tudo que eu também estou vivendo é pessoal. Então, por mais que eu me esforce em buscar te explicar e tentar trazer práticas, tentar propor para você, né, reflexões e práticas e dinâmicas, talvez ainda assim seja difícil, né, seja desafiador, tá? Então, toda vez, né, que você assistir ao vídeo, peça ao Espírito Santo que te revele neste lugar de confusão, de dúvida, de medo, de receio. Entende? A palavra nos diz que o amor lança fora todo medo. Então, quando nós estamos debaixo do senhorio do Senhor, debaixo da tua revelação espiritual, da tua orientação, a voz do Espírito é doce, mansa, suave, né? O Senhor vem e ocupa todos os espaços da nossa vida com amor. Com amor. Entende? E esse amor lança fora todo medo. Teve uma live que eu fiz e eu falava justamente que eu já não me preocupava com, assim, eu já era uma pessoa que de postura natural não reclamava muito, mas quando eu fui encontrando esses lugares mais, essas respostas mais íntimas, né, dentro dessa intimidade com o Senhor, de modo mais profundo, não tenho mais ansiedade com nada, né? Então isso pode parecer às vezes arrogante, né? Para a pessoa que está num ciclo que ela só enxerga problema, que ela só enxerga ansiedade, que ela vive, e eu não estou aqui menosprezando os nossos sentimentos, as nossas preocupações, porque a gente tem sim problemas, a gente tem preocupações, só que a gente não vai viver neste lugar, a gente vai escolher entregar ao Senhor essa preocupação e tá lá com Ele, agora Ele vai resolver. O que eu tiver que fazer, o Espírito Santo vai me revelar e eu vou fazer. O que não está sob o meu comando, o que a minha humanidade não alcança, é o Senhor que fará. Entende? Então a gente precisa entender que o problema é a matéria-prima do milagre. Então eu começo a olhar para todos os problemas com um novo olhar, com uma nova postura, uma postura de esperança e não de desesperança, não de desespero. Simone, o que isso tem a ver com o nosso corpo, a alma e o espírito? Então, nós temos o corpo, essa matéria, que é muito mais fácil a gente explicar sobre o nosso corpo, né? Porque ele é visível aos nossos olhos, de fato. A gente tem a nossa alma, aliás, e o nosso corpo. Então, só para fechar essa questão do corpo, então o nosso corpo, ele funciona até quando a gente dorme, né? O nosso cérebro não para, o nosso coração não para, tudo aquilo ainda está em funcionamento.
e deveria estar em perfeita harmonia, porque assim o Senhor nos criou perfeitos, então deveria estar em perfeita harmonia. Se tem alguma ferida, se tem alguma doença física, de fato que também existe algo dentro do contexto espiritual e emocional também, né? Enfim, tá? Bom, então o nosso corpo, ele é munido de sentidos, né? Então nós temos os 5 sentidos, né? A gente estudou isso na escola, inclusive. Então, o olfato, o paladar, o tato. Ai, gente, agora eu tô aqui lembrando da escola e me esquecendo. Vou colocar aqui rapidinho os 5 sentidos para não esquecer de nenhum. 5 sentidos. Aqui, pronto. Ó, visão, audição, paladar, olfato e tato. Eu não tinha escrito e aí eu acabei esquecendo. Mas então, visão, audição, paladar, olfato e tato, né? Que vem através da nossa pele, né? O tato não é só a mão em si, tá? Mas é através da nossa pele, né? Toda a nossa pele, ela vai ter essas características, né, desse sentido, que é o tato, tá bom? Então, através dessas cinco fontes, a gente sente. A gente sente. Às vezes, o sentido vem pela escuta. Às vezes, vem pela boca. Então, nossa, eu comi algo... Nossa, comi um bolinho de chuva, me bateu uma saudade da minha avó. Não é assim? Nossa, que cheirinho de pipoca, lembrei da minha infância, né? Aí você vai para um lugar, então a visão, aí você está num lugar, está no ambiente, aí você escuta uma música, você sente um cheiro, você fala, nossa, que cheirinho, ó, cheirinho de alfazema, já vou lembrar da minha avó. Então, os 5 sentidos trabalham diretamente alinhados ao quê? Aos nossos sentimentos. Simone, onde estão os nossos sentimentos? Na alma. Então, o nosso corpo, tá? O nosso corpo, ele tem uma estrutura, de fato, né, física. Então, o corpo da mulher, o corpo do homem, tudo isso é plano perfeito de Deus. A mulher é diferente do homem, o homem é diferente da mulher. E a gente já está vendo e percebendo as investidas de Satanás para querer o quê? Para querer confundir, trazer discórdia nesse lugar da identidade, né? Daquilo que é plano perfeito do Senhor. A gente tem visto isso, mas eu não vou entrar nesse tema aqui, tá? Então, o nosso corpo e a nossa alma, estava começando a dizer que a nossa alma, ela é esse lugar de sentimentos, emoções, memórias, crenças, tá? E muitas vezes a alma, ela a alma é mental, a alma é a nossa mente. Então, por guardar memórias, às vezes a gente também guarda rancor, mágoa, discórdia, ansiedade, medo, frustração, tristeza, angústia. Claro que ela também traz consigo alegrias, memórias positivas, né? Esperança, tá? Mas muitas vezes a gente está muito mais apegado pelas nossas crenças, pela forma como nós fomos criados, pelas nossas memórias. Muito mais a nossa alma está nesse lugar de medo, angústia, frustração. E o espírito, né? A Bíblia fala que o espírito que através do que o espírito é essa conexão, né? É esse lugar divino, né? Tudo aquilo que tem alma significa que é um ser vivente. E o espírito nos forma dentro desse lugar. Quando a gente fala que nós somos, né, a imagem e semelhança do Senhor, é porque nós temos um espírito, tá? E nós nos conectamos com o Senhor. Deus é espírito. Então, o Espírito Santo, né, o Espírito de Deus, se conecta com o nosso espírito. Não é com a nossa alma, não é simplesmente com o nosso corpo. Corpo e alma podem ser apenas portas, né, para que esse espírito possa ser alcançado. E muitas vezes esse espírito não é alcançado porque no nosso corpo a gente já não recebe revelação de que ele é o templo do Espírito Santo, que ele é uma morada, que ele é a casa do Espírito Santo. Então, como que a gente vai acessar?
Então, às vezes, a gente nem entende sobre isso. A nossa alma, densa em rancor, mágoa, ódio, frustração, tristeza, ansiedade, muitas vezes, ela se torna como se fosse uma parede, né? Onde esse espírito não acessa. Então, se a gente fosse aqui colocar, eu teria que colocar um desenho, né? Teria que ter. Eu vou tentar fazer um desenho aqui para vocês. Vou tentar ilustrar aqui. Eu sei que eu coloquei na nossa folhinha, mas eu vou tentar ilustrar de uma forma um pouco diferente, que é assim, ó. Como se o nosso corpo, né? Realmente essa parte externa, essa alma que traz vida, né, a esse corpo se tornou um ser vivente e esse espírito, né? Ou seja, então é como se nós tivéssemos camadas para que o espírito, como que o Espírito Santo acessa o nosso espírito? Se a gente ainda não entende que esse corpo é templo do Espírito Santo, é morada do Espírito Santo. Se essa alma está cheia de raiva, rancor, mágoa, crenças, a gente desacredita, a gente já não tem mais esperança, a gente não ora, esse espírito dorme, o espírito está dormindo, o espírito não encontra espaço, não encontra lugar. É como se uma fogueira, se a gente tirar dessa fogueira um pedaço ali de madeira que faz com que ela constitui essa chama, esse pedacinho de madeira, mesmo fazendo parte dessa fogueira, ele vai se apagar. Então, o que acontece com o nosso espírito? Quando nós não estamos em perfeita comunhão, comum união, se nós não estamos acessando o Espírito de Deus, esse espírito se apaga, ele não encontra espaço, ele não encontra o seu lugar, ele não tem como ser vivificado, ele não tem como ser despertado, então ele dorme, ele se apaga. E por ele dormir e se apagar, ele não recebe todas as curas, todas as revelações, toda a instrução, percebe? Necessária para essa alma e para esse corpo. O Espírito Santo de Deus é aquele que, quando Jesus morreu e ressuscitou, ele de fato nos disse: olha, tudo que vocês viram acontecer, o Espírito Santo fará muito mais por vocês. Vocês não estarão sozinhos, vocês terão o Espírito Santo Paráclito. Este vos dará força, entendimento, sabedoria. Tem até uma passagem aqui que eu peguei. Quer ver, gente? Aqui, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. Se tem alguma coisa fora desse contexto, é porque o seu espírito está dormindo e chegou a hora de você despertar esse espírito. Como? Deixando de lado toda mágoa, todo rancor, toda raiva, toda memória de frustração, medo, ansiedade, angústia. E você vai pedindo ao Espírito Santo de Deus que alcance o teu espírito e que traga revelação, que traga cura. Porque antes, o fruto do Espírito é amor, e a palavra nos diz que o amor lança fora todo medo. Você tá com medo? Você tá ansiosa? Peça ao Espírito Santo. Entende? Qual é essa... Então, gente, muitas vezes a gente vai sentir, sim, no nosso coração uma alegria que a gente não sabe explicar. A gente vai ouvir um louvor e a gente... Por que o nosso corpo é templo do Espírito Santo? Porque através dos sentidos a gente conecta, a gente também acessa através do nosso corpo físico o que é espiritual. E que atravessa essa alma que muitas vezes é densa. Essa alma que muitas vezes está tão ferida, tão magoada, tão chateada, desacreditada, porque a alma é mental, então essa alma está desacreditada. E aí, às vezes, não alcança o espírito. Mas através do nosso corpo nós podemos acessar. E o contrário também é real. Esse espírito despertado, atravessa essa alma que está densa e alcança o nosso corpo. Quantas curas físicas nós alcançamos? Através do acessar desse espírito. Mas você precisa entender que o Espírito Santo de Deus vai se relacionar com o teu espírito. É o espírito que ora. Simone, eu não sei como orar. Peça ao Pai. Peça ao Espírito Santo. Espírito, venha sobre mim. Ore por mim. Eu não sei o que dizer. Eu não sei como orar. Não sei o que falar. Falta entendimento. Aí agora nós vamos entrar nessa questão da palavra
pra gente ir encerrando essa parte, tá? E nós vamos... Gente, é muito importante que você leia esse PDF que eu tô deixando aí no grupo. E tá no link também do Drive, do nosso grupo, tá? É muito importante que você leia, porque você vai ter um entendimento ainda maior. Eu não fico lendo aqui PDFs pra vocês, senão se tornaria algo muito chato, não é mesmo? Tá? E aí tem até uma parte aqui, ó. Aqui, ó. Cadê? Ó, o Espírito é aquilo que dá a vida, porque toda vida vem de Deus. O Espírito define as grandes influências na nossa vida. Peraí. Aqui, ó. É o Espírito Santo que convence do pecado e da necessidade de arrependimento e da salvação. E que dá acesso a esse relacionamento pessoal com Deus. Lembra que eu falei no começo, gente? Então é um relacionamento pessoal. Às vezes eu vou tentar aqui me esforçar e explicar isso pra vocês, mas não dá. Porque quanto mais a gente acessa, mais a gente tem desejo de estar perto, mais a gente quer estar com o Senhor, mais a gente quer ler da tua palavra, mais a gente quer saber, quer entender, quer beber dessa água. Olha só. E aí eu digo pra vocês uma coisa, que quando a gente entende quem nós somos nele, imagina que eu pegasse essa água e derramasse ela dentro de uma caixa d'água, ou dentro de um rio, ou dentro de um mar. Ela se tornaria uma com essa água muito maior, né? Com essa caixa d'água, com esse rio, com esse mar. Assim nós somos, assim é o nosso espírito diante do Espírito de Deus. Em Pentecostes, o que aconteceu no derramar do Espírito Santo? O Senhor nos uniu novamente com Ele, porque em Gênesis o pecado, ao pecar, Adão, né? Com o pecado, o homem se afasta da divindade, do divino. O homem deixa de ser esse ser divino em Deus. E em Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, o Senhor enxerta o teu Espírito em nós. Então nós recebemos novamente o que é divino em nós, para ser revelado em nós, para ser vivo, para frutificar. Acabei de ler aqui para vocês quais são os frutos do Espírito Santo. Acabei de ler aqui. Aqui, ó. Para frutificar. Em que, Simone? Em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade e fidelidade. Em Pentecostes, a gente volta a ser um com o Senhor. Imagine uma gota separada do oceano, e quando essa gota é enxertada nesse oceano, ela se torna uma. Já não dá mais para saber aonde está essa gota. Assim somos nós nele, por intermédio do Espírito Santo, pelo derramar desse Espírito em nós. O nosso espírito cola novamente, sabe? Assim nós nos tornamos um. Milagres? Problemas são fichinhas, apresenta para o Espírito, em espírito e em verdade. Porque o Senhor devolveu para nós toda esperança, todo amor, toda bondade, fidelidade, amabilidade, toda cura, através do Espírito Santo. E quando a gente lê a palavra, a gente precisa pedir que o Espírito nos revele o quê? Promessas, ensinamento e ordem. Quando a gente lê a palavra, gente, isso é muito importante, presta atenção, a palavra do Senhor é viva. O plano do Senhor está perfeito em Gênesis a Apocalipse. Qualquer passagem bíblica que você lê, você vai extrair dela promessas, um ensinamento e ordem. O que são promessas? O que vai se cumprir ou já se cumpriu e que você precisa acessar. Você acessa através do teu espírito. Você acessa. O meu espírito acessa. Professa com a sua boca, fala, abre a boca, é para falar, entende? Eu acesso, Pai, em espírito e em verdade. Eu recebo essa promessa no meu espírito, na minha alma e no meu corpo. Eu acesso na minha vida. Eu recebo essa promessa. Eu creio nessa promessa. Fala, até isso se tornar uma realidade na sua alma, que não acredita. A sua alma é confusa.
A sua alma grita, a sua alma é ansiosa, a sua alma é cega. A sua alma está cheia de feridas. Então você professa com a sua boca até que a sua alma receba essa revelação e que através do seu espírito ela seja curada. O seu espírito, no Espírito de Deus, tá? Nós sozinhos não somos nada. Nós temos uma ministração, né? Nós somos ministrados pelo Espírito Santo o tempo todo. Muitas vezes a gente não escuta, não vê, não sente, é pelas nossas próprias iniquidades. Tem nada a ver com o Senhor. É vontade do Senhor realizar milagres. É desejo do Senhor realizar curas. É desejo do Senhor realizar o extraordinário. Na verdade, o natural do Senhor é o extraordinário. E nós precisamos acessar. Estamos um com Ele, novamente, através de Pentecostes, através do Espírito Santo. Então você vai, toda vez que você lê a Bíblia, você vai retirar dela promessas, ensinamentos e ordem. O que são promessas eu já falei. Ensinamento é tudo aquilo que você vai aprender. Então você vai perguntar, Senhor, o que eu preciso aprender disso daqui que eu acabei de ler? Qual é o aprendizado? Me fala. Me mostra. Como água cristalina, me mostra. O que eu tenho que aprender com essa palavra hoje? O que o Senhor está me dizendo que eu ainda não entendi? E ordem, às vezes é uma ordenança tão clara. É uma ordem, é um mandamento, é uma ordem. E nós estamos indo pelo caminho contrário. Amar o seu próximo como a ti mesmo é uma ordem, é um mandamento. Honrar pai e mãe é um mandamento, é uma ordem. E aí, tomar a tua cruz e seguir-me é uma ordem. Senhor, onde eu estou falhando nesse processo? Aonde eu não estou entendendo o que é cruz? Aonde eu estou deixando a minha cruz pelo meio do caminho? E lá em Apocalipse a gente vai entender que nós vamos entregar a nossa cruz para o Senhor e Ele vai nos dar a coroa da vitória. A coroa da vitória. O Senhor é o Rei dos Reis. Você já entendeu quem é o Rei? Ele é o Rei Supremo. E quem são os reis? Eu e você. Porque Ele vai nos dar a coroa da vitória. Não é a coroa neste mundo. Não é aqui. Não é aqui, não é agora. Aqui nós temos uma história para viver. De fidelidade, de amor, de bondade. Ó, os frutos do Espírito Santo. De amor, de fidelidade, de bondade. Não é agora. Então Ele é o Rei dos Reis. Nós somos reis, ó. Nós vamos receber a coroa da vitória. Se permanecermos fiéis. Percebe? Então, toda vez que você lê a Bíblia agora, você vai extrair uma promessa, uma ordem, um ensinamento. E você vai pedir que o Espírito Santo revele no teu espírito claramente a boa, perfeita e agradável vontade dele sobre essa palavra e sobre a sua vida. E você vai falar isso de voz alta, não é só pensar. O Senhor sabe dos seus pensamentos, Ele sabe mesmo, mas você vai profetizar. Porque a palavra traz a existência, aquilo que ainda não se vê. Você vai falar, você vai profetizar, você vai abrir a boca. Combinado, gente? Vocês vão fazer as atividades aí? Depois vocês vão compartilhar comigo como está sendo. Eu sei que essa aula ficou comprida, ficou um pouquinho maior, mas não tem como, gente. Não tem como a gente fazer as coisas correndo. As coisas do Senhor não é assim, não é bagunçado. Assiste até o final. Faça exatamente aquilo que eu acabei de falar para você fazer. É impossível o Senhor não falar no seu coração. É impossível. Ele está falando, mas você não está ouvindo. Então você tem que despertar o teu espírito para ouvir. Se achegar junto dele. É como se você fosse a gota e ele é o mar. Senhor, eu sou a gota, você é o mar, o Senhor é o oceano inteiro e eu me derramo neste mar, eu me entrego a este rio, eu me entrego, fazei fluir esse rio de água viva dentro de mim. É isso que você tem que dizer, mas abra a boca, fale. E quando você orar, quando você ler a palavra, quando você jejuar, as coisas vão ficar tão claras como água cristalinas, como água cristalinas. Combinado? Você vai fazer?
talvez eu deixe essa aula aberta no YouTube para você poder compartilhar e chamar outras pessoas, outras famílias para entrar no nosso grupo do WhatsApp. Não sei, tô aqui pensando agora em deixar essa aula aberta. Não tô aqui. Vamos ver se vai ficar aberta. Talvez aberta durante um período também, né? Não sei. Um beijo no seu coração e vamos para cima da vida. Shalom, shalom.